Eu saí para uma viagem de moto que foi uma das mais incríveis da minha vida. Tinha um roteiro, um planejamento e um destino bem definido. Mas as coisas não aconteceram como eu planejei. E ainda bem. 8 dias, 2.200 quilômetros, 3 estados. Lugares que estavam no plano e lugares que apareceram no caminho sem avisar. As 5 primeiras noites da minha vida dentro de uma barraca. 5 carimbos no passaporte do Rota Biker. Estradas que eu não vou esquecer. Pessoas que não estavam em nenhum roteiro. O melhor que a estrada pode oferecer. E momentos que me testaram de um jeito que eu não estava preparado. Esse vídeo é o relato dessa viagem inteira. Do que foi planejado e do que não foi. Do que a estrada entrega quando você está aberto para receber. E do que ela cobra quando você baixa a guarda. Você vai entender o que eu quero dizer com isso. Eu queria fazer a Serra do Rio do Rastro. Esse era o destino, essa era a razão da viagem. Tudo que veio antes e tudo que veio depois nasceu dessa vontade simples. Chegar naquela serra, subir aquela estrada, sentir o que todo motociclista que já passou por lá descreve com um brilho no olho que não precisa de explicação. Mas para chegar na Serra do Rio do Rastro, saindo de São Paulo, você tem estrada pela frente. Muita estrada. E foi essa estrada, o caminho até o destino, que transformou uma viagem com objetivo em uma viagem com história. O roteiro original era direto. São Paulo até o Rastro da Serpente até Curitiba, Curitiba até Bom Jardim da Serra. Subir e acampar. Limpo, objetivo, eficiente. Não foi assim que aconteceu. Saí de São Paulo pela Castelo Branco com a bagagem amarrada na moto e a certeza de que essa viagem ia ser diferente. Passei por Sorocaba, entrei no interior paulista e fui em direção ao Rastro da Serpente. O primeiro ponto de parada era Capão Bonito, a entrada do trecho mais famoso do Rastro da Serpente, onde fica o portal, que marca o início oficial da estrada. Tirei a primeira foto da viagem ali, simples, rápida, sem cerimônia, mas com um peso de quem sabe que acabou de cruzar uma linha. De Capão Bonito, segui por Guapiara, Apiaí e fui descendo em direção ao Paraná. O dia foi fechando, a temperatura foi caindo e eu ainda tinha estrada pela frente. Parei em Adrianópolis para comer alguma coisa, um salgado no posto, e essa foi a janta. Segui até Tunas do Paraná, onde passei a primeira noite da viagem. Cheguei quase 9 horas da noite. Fazia frio, tinha chovido e eu iria dormir em uma barraca pela primeira vez na vida. 410 quilômetros no primeiro dia e a viagem ainda estava no começo. No segundo dia, o roteiro original ainda estava de pé, mas já começava a dar sinais de que não ia durar muito. A saída do camping e a parada no Serpenteando Café, ponto de encontro obrigatório do Rastro da Serpente e primeiro monumento do Rota Biker, demoraram mais do que eu planejava. Do jeito que sempre demora quando o lugar é bom e você não tem pressa de ir embora. De lá, segui para Curitiba, segundo monumento, segundo carimbo. E foi em Curitiba que o roteiro começou a mudar. Tinha aviso de tempestade para aquela noite. O próximo destino era Bom Jardim da Serra, mas a distância, o tempo e o clima juntos diziam que não ia dar. Fiquei parado no Fábrica Cafeteria com um cappuccino na mão, olhando o mapa no celular, repensando tudo. Foi aí que apareceu o Balneário Camboriú. Não estava no plano. 220 quilômetros de Curitiba, clima bom, sem previsão de chuva. Uma cidade que eu conhecia. Mandei mensagem pro camping, confirmei a vaga e fui. Primeira mudança de roteiro, longe de ser a última. Em Balneário fiquei por 2 dias. Ficar mais um dia foi uma decisão tomada na manhã seguinte. A previsão do tempo em Bom Jardim da Serra marcava 3 graus, e eu queria esperar a temperatura subir antes de subir a serra. Então fiquei. Aproveitei a cidade, descansei e monitorei a previsão. No dia seguinte, saí de Balneário com destino à Serra do Rio do Rastro. Segui pela BR-101, passei por Tubarão, entrei em estradas menores e a paisagem foi mudando. Passei por Pedras Grandes, Lauro Miller e então o início da serra. Cheguei na Serra do Rio do Rastro no fim da tarde. Subi pela primeira vez com o sol se pondo. E no topo, segui para o Camping Ronda, dentro de um parque eólico. Esse era o destino planejado desde o início, e foi a melhor decisão da viagem confirmar que valia a pena chegar lá. Fiquei 2 dias no Camping Ronda. No primeiro, desci e subi a Serra do Rio do Rastro de manhã. Peguei estrada para Urubici, visitei a Serra do Corvo Branco,
e voltei para o Canyon Honda antes de escurecer. No segundo dia era hora de voltar. Já era o sexto dia na estrada. 960 quilômetros separavam um Camping Honda de São Paulo, e eu sabia que não ia conseguir fazer tudo em um dia, mas queria chegar o mais longe possível. Escolhi seguir pela BR-101. Foi o maior erro de rota e o que me levou ao momento mais difícil da viagem. Depois da BR-101 veio Penha, veio Curitiba, veio uma noite a mais do que eu planejava, e veio a estrada de volta para São Paulo. 960 quilômetros nos últimos 2 dias, com chuva, com frio, com susto, com bloqueio de rodovia, com hotel inesperado, e com encontro que eu não planejei e que fechou essa viagem de um jeito que eu não poderia ter escrito se quisesse. 8 dias, 2.200 quilômetros, um roteiro que existiu até Curitiba e que dali em diante foi sendo reescrito pela própria estrada. É assim que as melhores viagens funcionam. Antes de falar das estradas, preciso falar de algo que atravessou essa viagem inteira, do começo ao fim, que esteve presente em cada parada, em cada monumento, em cada conversa com motociclistas que eu não conhecia, que transformou uma viagem com destino em uma viagem com missão, o Rota Biker. Se você não conhece o Rota Biker, deixa eu te explicar. Não é um aplicativo, não é um clube, não é uma empresa de turismo, é um movimento. O Rota Biker nasceu com uma ideia simples e poderosa: conectar motociclistas através de estradas, monumentos e experiências de viagem espalhados pelo Brasil. O conceito nasceu exatamente no Serpenteando Café, no Rastro da Serpente. Não por acaso, o Rastro da Serpente é uma das estradas mais amadas do motociclismo brasileiro, e o Serpenteando Café é o coração desse trecho. Era o lugar certo para nascer um movimento como esse. O símbolo do Rota Biker é o cumprimento biker, aquele gesto que todo motociclista conhece, um aceno com 2 dedos quando você cruza com outro piloto. Parece pouco, mas quem anda de moto sabe o que aquele gesto carrega. É respeito, é reconhecimento, é a confirmação silenciosa de que você e aquela pessoa do outro lado da pista compartilham algo que não precisa de explicação. Não importa a moto, não importa o estilo, não importa de onde veio ou para onde vai, o cumprimento diz tudo sem uma palavra. E primeiro carimbo com sucesso, aqui no Rastro da Serpente, monumento 1. O Rota Biker pegou esse gesto, que já existia, que já tinha peso, que já era parte da cultura motociclista, e transformou em monumento, literalmente. Esculturas físicas espalhadas pelo Brasil, cada uma num ponto estratégico da cultura biker nacional. Cafés, restaurantes, mirantes, pousadas, oficinas, estradas icônicas, lugares que motociclistas já frequentavam e que agora fazem parte de um circuito oficial. E é aí que entra o passaporte. O passaporte do Rota Biker é um dos elementos mais inteligentes do movimento. Você visita os monumentos, apresenta o passaporte e recebe o carimbo. Simples assim. Mas o efeito que isso cria não é simples. Ele transforma a viagem em missão. Cada monumento visitado é uma conquista registrada. Cada carimbo é a prova física de que você esteve lá. Não em foto, não em check-in, não em story que some em 24 horas. Em papel, com tinta, permanente. E a partir daquele momento, cada monumento no caminho deixou de ser só uma parada. Passou a ser um destino dentro do destino. Uma razão a mais para desviar, para procurar, para chegar. Ao longo dessa viagem, carimbei 5 monumentos. O primeiro foi o Serpenteando Café. Cheguei depois de uma noite acampando pela primeira vez na vida, fiz um brunch, comprei o passaporte e carimbei. Aquele primeiro carimbo tem um peso que vai além do papel. É o começo de uma coleção que não tem data para terminar. O segundo foi o Fábrica Cafeteria, em Curitiba. O terceiro foi o Mirante 12, na base da Serra do Rio do Rastro. Parei, carimbei, olhei a vista do mirante e só então percebi o tamanho do que estava na minha frente. Aquele carimbo foi o último antes de entrar na serra. O quarto foi o Rota 370, em Urubici, uma cidade que não estava no roteiro original, mas que me deu uma das melhores estradas que eu já fiz na vida. O quinto foi o Parada Penhasco, em Penha. Esse foi diferente dos outros. Cheguei depois do dia mais difícil da viagem, cansado, abalado, precisando de uma razão para seguir. O monumento estava lá, o carimbo estava lá.
E de alguma forma, esse pequeno gesto de parar, apresentar o passaporte e receber o carimbo me devolveu um pedaço do ritmo que o dia anterior tinha tirado. 5 carimbos, 5 histórias diferentes, 5 momentos que sem o passaporte seriam só paradas, e com ele se tornaram marcos. O Rota Biker não inventou o mototurismo brasileiro, mas deu a ele uma estrutura, um símbolo e uma razão para pessoas como eu saírem de São Paulo com um passaporte no bolso e um mapa cheio de monumentos para visitar. Se você anda de moto e ainda não conhece o Rota Biker, conhece agora. E se você já conhece, sabe exatamente do que eu estou falando. Toda viagem de moto tem estradas, mas nem toda viagem tem estradas que você lembra pelo nome, pelo traçado, pela sensação que deixaram. Essa viagem me deu várias dessas. Deixa eu te contar sobre cada uma. Conhecida como Rastro da Serpente, liga Capão Bonito até Curitiba, cruzando áreas preservadas de Mata Atlântica entre os dois estados. O nome já diz tudo. Uma estrada que serpenteia, que vai e volta, que sobe e desce, que nunca vai reto por tempo suficiente para você relaxar. São mais de 1.200 curvas ao longo do trajeto. 1.200. Não é exagero, é o traçado. Mas o que faz o Rastro da Serpente ser o que é, não é o número de curvas, é o ritmo delas. As curvas são fluidas, sequenciais, quase esportivas. Uma curva abre para outra antes que você termine a primeira. O traçado te puxa para frente de um jeito que é difícil de resistir. Você não pilota o Rastro da Serpente pensando em chegar, você pilota pensando em continuar. A mata fechada dos dois lados, as montanhas e vales, criam um corredor verde que te faz sentir parte da natureza. Eu entrei nela no primeiro dia de viagem. Quando as primeiras curvas apareceram e eu senti o ritmo da estrada, entendi imediatamente porque todo motociclista quer pilotar lá. É o tipo de estrada que você não quer que acabe, e que quando acaba, deixa você querendo voltar. No segundo dia, percorri mais um trecho do Rastro da Serpente, saindo de Tunas do Paraná em direção ao Serpenteando Café. E algumas curvas depois do Serpenteando, um spotter me fotografou na estrada. Quando vi as fotos depois, demorei um tempo para processar. Tem algo revelador em ver você mesmo, de fora, na moto, na estrada. É a imagem que você carrega na cabeça quando pensa em quem você é. E ali estava, em foto, confirmando. Se o Rastro da Serpente é a estrada que você não quer que acabe, a Serra do Rio do Rastro é a estrada que você não acredita que existe até estar dentro dela. O trecho liga Lauro Miller a Bom Jardim da Serra, em Santa Catarina. São aproximadamente 23 quilômetros de serra, 284 curvas, um desnível de mais de 1.200 metros, altitude de quase 1.500 metros no ponto mais alto. Em dias limpos, como eu tive a sorte de pegar, é possível enxergar dezenas de quilômetros de distância lá de cima, e nos dias nublados te colocam dentro das nuvens. Os números impressionam, mas os números não explicam a serra. O que explica a serra é o que acontece com você quando você está pilotando, olha para cima e vê a estrada sumindo na montanha. Não é medo exatamente. É o reconhecimento instintivo de que aquilo é maior do que você, que vai exigir algo de você que a estrada plana nunca exige. Atenção total, respeito total, presença total. Cada curva é fechada, cada reta é íngreme demais para você respirar. A estrada sobe de um jeito que parece desafiar a física. Você olha para o lado e vê o vale lá embaixo. Olha para cima e vê mais curva, mais serra, mais estrada que você ainda não fez. E a vista que se abre em cada trecho é de tirar o fôlego. Parece que você está decolando em direção ao céu. Ela impressiona, ela te lembra constantemente onde você está e o que está fazendo. Eu percorri a Serra do Rio do Rastro 4 vezes nessa viagem. Primeira subida no fim da tarde, com o sol se pondo. No dia seguinte, desci e subi novamente, de manhã cedo, com o sol nascendo e a névoa ainda baixa no vale. E a última descida no dia de volta, com 14 graus no topo e 35 graus esperando embaixo. 4 passagens, 4 experiências completamente diferentes. Mesma estrada, mesma geografia, mesmo asfalto. E cada vez uma coisa nova para observar, sentir e entender.
A primeira subida foi a do medo bom, aquela mistura de fascínio e respeito que a serra impõe em quem está ali pela primeira vez. Subi devagar, olhando tudo que conseguia sem perder o foco na pista. No topo, parei no mirante e fiquei parado por alguns minutos sem fazer nada, só olhando. A segunda passagem foi diferente. Acordei cedo, saí correndo para o mirante e a luz que encontrei lá, dourada, cortando o vale, com a névoa ainda baixa entre as montanhas. A vista que me fez ter certeza que a viagem valeu a pena. Depois desci e subi de novo, dessa vez filmando tudo, não porque precisava filmar, mas porque precisava sentir de novo. A última descida tinha um peso diferente, e eu sabia que estava indo embora, que aquela serra que tinha me dado tanto em tão pouco tempo ia ficar para trás. E a serra que nas outras vezes tinha sido alegria pura, dessa vez tinha uma melancolia discreta que eu não tentei disfarçar. A Serra do Rio do Rastro é desse tipo de lugar. Você não a esgota em 4 passagens, você não a esgota em nenhum número de passagens. Ela sempre tem mais para dar. Mais luz, mais ângulo, mais sensação, e você sempre sai de lá querendo voltar. Essa é a estrada que ninguém te conta. Todo mundo fala da Serra do Rio do Rastro, da Serra do Corvo Branco, e essa estrada fica no meio das duas, conectando o Bom Jardim da Serra a Urubici. 80 quilômetros que deveriam ter nome próprio, mas que quase ninguém menciona. É impecável, curvas largas e gostosas, asfalto limpo, paisagem de serra o tempo todo. Toda a região é uma grande serra, então você nunca sai da sensação de altitude. Eu fiz esse trecho em um dia que já tinha sido generoso demais comigo. Poderia ter passado por ali sem prestar muita atenção, com o próximo destino na cabeça. Mas a estrada não deixou. Ela exige atenção pelo melhor motivo possível, porque é boa demais para ignorar. E então segui sentido a Serra do Corvo Branco. 56 km de percurso total. Altitude de quase 1.500 metros, paredões que chegam a 90 metros de altura, trechos estreitos, curvas extremamente fechadas. O que torna a Serra do Corvo Branco única não é só a dificuldade técnica, é a fenda. Durante a construção da estrada, foi necessário abrir um caminho através da rocha, e o resultado é a maior fenda em rocha do Brasil, 90 metros de profundidade. Paredões de pedra dos dois lados que parecem ter sido separados por uma força que não tem equivalente humano. Quando você chega naquele ponto e olha para cima, para o céu que aparece lá no alto, entre as duas paredes de rocha, a respiração muda antes de você saber por quê. A serra estava interditada para obras quando eu passei, mas é possível chegar até a fenda pelo lado de Urubici, e a fenda, por si só, já vale qualquer desvio. Parei na fenda e fiquei contemplando por um tempo. Tinha outros motociclistas ali, todo mundo com a mesma expressão, aquela mistura de espanto e silêncio que os lugares grandes provocam. Não precisava de conversa. A grandeza do lugar já criava o denominador comum. Toda viagem tem uma decisão que você gostaria de ter tomado diferente. Na minha, foi a BR-101. A BR-101 é a principal artéria do litoral brasileiro. No trecho entre Tubarão e Curitiba, ela funciona como um corredor logístico intenso. Pista duplicada, tráfego pesado de caminhões, longos trechos retos alternados com curvas rápidas. No mapa, parece eficiente. No papel, parece segura. Na prática, de moto, é uma das estradas mais desgastantes que você pode escolher. Moto não é carro. Estrada duplicada, plana e reta não significa segurança para quem está exposto ao vento, à turbulência dos caminhões e à monotonia que cansa mais do que qualquer subida de serra. E a BR-101, na altura do litoral catarinense, tem um agravante: o vento lateral. Forte, constante, empurrando a moto para o lado sem aviso. Você não pilota, você negocia com a estrada o tempo todo. Eu tinha 2 opções para o retorno: a BR-101 duplicada e meia hora mais rápida, ou a BR-116, que eu nunca tinha feito de moto.
que passa por cidades que eu não conheço, que teria mais paisagem, mais história, mais estrada para conhecer. Eu escolhi a BR-101. Por meia hora, em 16 horas de viagem, abri mão de uma estrada que eu queria conhecer para ganhar meia hora. Horas de vento, caminhão, monotonia e irritação acumulada me levaram ao momento mais difícil da viagem. O que fica é a lição. Na moto, a estrada mais rápida quase nunca é a melhor, e a pressa de chegar custa mais do que o tempo que você pensa estar economizando. Precisei parar em Penha, a cidade do Beto Carreiro, depois de um dia desgastante na BR-101, imaginando que no próximo dia estaria em casa. A BR-116, no trecho conhecido como Regis Bittencourt, liga Curitiba a São Paulo, cortando serras, áreas da Mata Atlântica e regiões de neblina constante. Na volta, vindo de Penha em direção a São Paulo, parei num posto para abastecer e comer alguma coisa. Era a primeira refeição do dia, já quase 5 da tarde. Foi ali que descobri que a Regis Bittencourt estava bloqueada por acidente. Congestionamento de quilômetros, sem previsão de liberar. Naquele momento a decisão se tomou sozinha. Retornei para Curitiba e fui procurar um hotel. Quando finalmente peguei a Regis Bittencourt, já era o 8º dia de viagem. Chuva, trânsito, caminhões, o pacote completo. Mas eu estava voltando para casa e mesmo cansado, mesmo molhado, havia uma leveza naquilo. E foi nela, nos últimos quilômetros antes de São Paulo, que a viagem me deu o presente que eu não estava esperando. 5 estradas, 5 personalidades completamente diferentes. Uma que você não quer que acabe, uma que você não acredita que existe, uma que ninguém te conta, uma que te ensina uma lição cara e uma que te leva para casa. Toda viagem tem a sua estrada favorita. A minha, nessa viagem, foi a Serra do Rio do Rastro, a mais técnica, a mais bonita, a mais famosa e a realização de um sonho. Tem uma coisa que a moto faz com as cidades que nenhum outro meio de transporte faz. Ela te coloca dentro delas. Não dentro de um habitáculo com ar-condicionado e playlist. Dentro da cidade, com o cheiro da cidade, com o barulho, com a temperatura. Você não observa, você experimenta. Essa viagem me deu cidades que eu não esperava. Algumas estavam no roteiro, outras apareceram no caminho sem avisar. Balneário Camboriú não estava no roteiro original. Entrou na viagem por uma decisão tomada em cima da hora, num café em Curitiba, com um cappuccino na mão e uma previsão de tempestade na tela do celular. Eu já conhecia a cidade, já tinha ido outras vezes por outros meios com outras pessoas, mas nunca tinha chegado lá de moto, sozinho, decidindo ir 2 horas antes. Mas o que marcou de Balneário não foi a orla, foi o Camping BC. Quando cheguei lá e vi o que tinha, barraca, trailer, motorhome, camper, uma comunidade inteira de pessoas que escolheram viver assim por alguns dias. Fiquei impressionado. Fiquei 2 dias acampado em Balneário Camboriú. Saí de moto sem destino definido, almocei bem, tomei sorvete na Berries, caminhei pela Avenida Brasil, fiz pizza no camping. Um dia sem produtividade nenhuma no sentido convencional. E exatamente o que eu precisava antes do que estava por vir. Bom Jardim da Serra é a cidade que fica no topo, literalmente. Ela está a quase 1.500 metros de altitude no Planalto Catarinense, logo acima da Serra do Rio do Rastro. É também onde fica o Camping Honda, o destino planejado desde o início, e o melhor lugar onde dormir em toda a viagem. 3 quilômetros de estrada de cascalho dentro de um parque eólico, usinas enormes e silenciosas, girando devagar com o vento da serra ao redor. Uma fazenda com um grande barracão fechado, sofás, fogueira no centro, cozinha completa. O tipo de estrutura que você não imagina encontrar no meio de um parque eólico, no alto de uma serra, depois de 3 quilômetros de cascalho. Mas estava lá e fez toda a diferença. Nas noites em que eu estava lá, estava 14 graus. Dormi com segunda pele e saco de dormir e ainda senti o frio.
Imagino que teria sido com 3 graus. E a menos de 1 quilômetro do camping, acessível a pé, fica o Canyon Honda. Caminhei até a beira e fiquei quase 1 hora parado. Não estou exagerando. Quase 1 hora olhando para aquele lugar, sem conseguir acreditar que estava ali e que aquilo existia e que eu nunca tinha ouvido falar nele antes dessa viagem. Existe uma grandeza em certas paisagens que não cabe em foto. Você pode ver as imagens desse vídeo e elas são lindas, eu sei que são, mas não é a mesma coisa, nunca é. É preciso estar lá, sentir o vento que vem do canyon, ouvir o silêncio. Por quase 1 hora, o mundo lá fora não existiu, só o canyon existia. E eu, na beira dele, tentando entender o tamanho do que estava vendo. Urubici é uma das cidades mais conhecidas da Serra Catarinense, famosa pelo frio, pela paisagem, pelas estradas ao redor. É a cidade que motociclistas conhecem pelo nome antes de conhecer pessoalmente. Cheguei na cidade, almocei e saí direto para a Serra do Corvo Branco, e voltei para Bom Jardim da Serra antes de escurecer. Mas a estrada que leva até ela e a que sai dela em direção ao Corvo Branco marcaram muito mais do que a cidade em si. Ben entrou na viagem do jeito mais difícil possível. Foi a cidade onde eu parei depois do momento mais pesado de toda a viagem. Depois de um dia que tinha saído completamente do controle. Não era o destino que eu planejava, era o destino possível. Cheguei cansado, abalado, precisando que aquele dia acabasse. E Penha me deu o que eu precisava. Às vezes, o lugar certo não é o mais bonito. É o que aparece quando você mais precisa de um lugar. Curitiba apareceu 2 vezes nessa viagem. Na ida como parada planejada, na volta como obstáculo. As 2 vezes diferentes, as 2 vezes necessárias. Na ida, Curitiba foi o lugar onde o roteiro mudou pela primeira vez. Foi ali que parei de seguir o plano e comecei a seguir a viagem. Na volta, foi o lugar onde eu aprendi que às vezes a decisão mais inteligente é parar, aceitar o que não dá para controlar e dormir. Passei por ela 2 vezes sem fazer turismo, sem conhecer a cidade de verdade. Mas mesmo assim, nos momentos em que eu estava lá, ela entregou o que eu precisava. Cada cidade dessa viagem me deu algo diferente. Balneário me deu descanso e comunidade. Bom Jardim me deu base e a estrada mais incrível que eu pilotei na minha vida. Urubici me deu a estrada mais bonita e a fenda da serra. O Camping Honda me deu silêncio e grandeza. Penha me deu abrigo quando eu precisava. Curitiba me deu mudança, nas 2 vezes que apareceu. A moto te leva para os destinos, mas são as cidades que te contam o que existe entre eles. Tem uma coisa que eu não coloquei no roteiro dessa viagem. Não porque esqueci, mas porque não tem como planejar. As pessoas. Você pode planejar estrada, monumento, camping, cidade. Não dá para planejar quem vai aparecer no caminho. E nessa viagem, as pessoas que apareceram fizeram uma diferença que nenhuma estrada fez. Do jeito mais inesperado, no momento mais necessário, sem que nenhuma delas soubesse o tamanho do que estava entregando. Preciso falar de algo que qualquer motociclista conhece, mas que é difícil de explicar para quem não vive isso. A moto é um convite aberto. Você para em um posto, em um café, em um monumento, e em menos de 5 minutos alguém está do seu lado, querendo saber para onde você vai, de onde veio, qual é a moto, como ela anda. Não porque as pessoas são diferentes nesses lugares, mas porque a moto quebra uma barreira que o carro mantém. O carro isola, a moto conecta. Você está exposto ao clima, à estrada, ao mundo, e as pessoas reconhecem isso. Reconhece alguém que escolheu estar presente em vez de protegido. E a partir daí, a conversa começa sozinha. Ao longo de 8 dias, cruzei com dezenas de pessoas que não conhecia. Motociclistas nos monumentos, nos postos, nas serras, cada um com sua rota, o seu ritmo, a sua razão de estar na estrada. E em praticamente todas essas interações, por menores que fossem, havia algo que só consigo chamar de reconhecimento. Como se a escolha de estar ali, de andar de moto, de buscar estrada, criasse uma linguagem comum que dispensa apresentação.
São as conversas que a vida comum raramente oferece, porque a vida comum te coloca ao lado das mesmas pessoas, nos mesmos lugares, nos mesmos contextos. A estrada te joga em outro lugar, literalmente e figurativamente. E do outro lado você encontra gente que nunca encontraria de outra forma. Gente com perspectivas completamente diferentes das suas. Gente que te lembra que o mundo é muito maior do que a sua bolha. O último encontro dessa viagem foi o mais inesperado, e o que mais marcou, apesar da câmera estar desligada. Eu entrei em um poço perto de Juquitiba, nos últimos quilômetros antes de São Paulo. Parei só para ligar o GPS e decidir por onde entrar na cidade. Cansado, molhado, querendo chegar. Nesse momento, eu estava em dúvida se seguia pela Regis Bittencourt até São Paulo ou se pegaria o Rodoanel até Castelo Branco. Vi 2 motos Big Trails paradas. Parei do lado como se estivesse junto. Um instinto, não uma decisão consciente. Troquei algumas palavras com um dos pilotos. E então chegaram mais 10 motos. 12 Big Trails, todas voltando para Piracicaba. Tinham passado a semana em Urubici. Possivelmente já tínhamos cruzado em algum ponto da estrada sem saber. Perguntei qual caminho iam fazer. Seguir por fora de São Paulo pelo Rodoanel. Exatamente a estrada que eu queria, mas não queria fazer sozinho. Não pensei muito, me infiltrei no grupo. Ninguém perguntou nada, ninguém estranhou. Simplesmente saímos juntos do posto e de repente eu estava no meio de 12 motos que eu não conhecia, seguindo para casa, ocupando uma faixa inteira da rodovia. Os carros abriam espaço, os caminhões ficavam para trás. A estrada ficava mais larga de alguma forma. Cada piloto tomando a mesma decisão ao mesmo tempo. Eu, que tinha saído sozinho de São Paulo 8 dias antes. Eu, que tinha dormido sozinho no barracão do parque eólico. Eu, que tinha passado pelos momentos mais incríveis e mais difíceis da viagem, sem ninguém do lado. Nos últimos 60 quilômetros eu não estava sozinho. Na saída para Castelo Branco, nossos caminhos se separaram. Eles seguiriam pelo Rodoanel e eu entraria na Castelo Branco para São Paulo. Ultrapassei todos, diminui a velocidade e esperei o grupo passar. Buzinaço, acenos, o cumprimento biker. Um por um, todos passaram e cumprimentaram. Pessoas que eu nunca tinha visto na vida, que não sabiam o meu nome, que não sabiam nada sobre essa viagem. E mesmo assim estavam ali, buzinando, acenando, celebrando junto comigo um momento que era meu, e que naquele gesto simples se tornou deles também. Quando a última moto passou, eu finalmente entrei na Castelo Branco para chegar em São Paulo. Cada pessoa dessa viagem apareceu no momento exato em que precisava aparecer. Nenhum deles estava no roteiro. Todos eles fizeram parte da viagem. Eu saí de São Paulo com um roteiro, voltei com uma história. O roteiro é o que você planeja, a história é o que acontece quando o plano encontra a realidade. E a realidade ganha, como sempre ganha. 2.200 quilômetros, 8 dias, 3 estados, 5 carimbos no passaporte, 5 noites acampando. Estradas que eu não vou esquecer, lugares que não estavam no mapa que eu tinha na cabeça quando saí. Pessoas que não estavam em nenhum roteiro e que fizeram essa viagem ser o que ela foi. O Rota Biker me deu uma estrutura para isso. Não só os monumentos, não só o passaporte, mas a ideia de que viajar de moto não é só se deslocar, é colecionar experiências que têm nome, que têm lugar, que têm uma tinta permanente num papel que você carrega no bolso. Cada carimbo dessa viagem é uma história, e cada história tem uma estrada antes e uma estrada depois. Ainda tenho muitos monumentos para visitar, muitas estradas por fazer, muitas serras por subir, e é exatamente assim que deve ser. Se você anda de moto, espero que esse vídeo tenha te dado vontade de ir, de planejar a próxima viagem, de abrir o mapa, de olhar para uma estrada que você sempre quis fazer e decidir que chegou a hora. Se você não anda de moto, talvez tenha chegado a hora de pensar nisso também. A estrada está lá, ela sempre esteve, só está esperando você aparecer. Se você assistiu esse vídeo até aqui, já sabe o que essa viagem representa. Não esquece de curtir o vídeo, deixar seu comentário. Me conta se você já fez alguma dessas estradas ou qual você quer fazer.
e compartilha com alguém que precisa parar de adiar e ir. Até o próximo trecho, a rota continua.